Fala galera, voltando aqui para a segunda parte da live com o Guilherme Jorge. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Como eu falei no finalzinho da live, essa é a hora que mandem as perguntas. Tinha um monte de pergunta na interrogação e tem um monte de perguntas na interrogação e elas não voltaram quando eu reabro a live, entendeu? Então quem puder mandar a pergunta de novo, manda, que agora eu vou começar a tirar elas da frente. Eu vou analisar aqui perguntas que eu tenho anotadas ainda. E aí vou fazer as perguntas de vocês. Então mandem as perguntas na interrogação aqui embaixo. Boa, Gui, voltamos. Estamos aqui. Dá só um pouquinho o pessoal entrar de novo. Mas enquanto isso, uma pergunta que eu já tinha visto que alguém fez, eu não sei quem foi. O que você prefere armar e quais são as diferenças de armar indoor e outdoor? Bom, João, muitos dos meus principais eventos foram indoor, né? Meu primeiro trabalho, né? Meu primeiro trabalho principal foi a final da Copa do Mundo em 2005 em Las Vegas. E então armar indoor para mim é uma coisa muito muito interessante. Eu continuo fazendo, né, alguns eventos na Europa mais indoor do que aberto, né? Eu fiz vários eventos no ano da Olimpíada, um pouco antes também, mas agora tenho feito mais indoor no circuito europeu. Eu gosto bastante, trabalho bem em escala, então isso ajuda muito a gente, já como eu falei, a estar preparado. Agora, obviamente, uma pista de grama das mais tradicionais é uma experiência incrível também armar, né? Eu armei em Calgary, em Southampton, no Hampton Classic, em Falsterbo, na Suécia, em Madrid, Lisboa, concursos fora do Brasil, maravilhosos na grama. No Brasil, Paulista, Santo Amaro, né? Santo Amaro é uma pena que as provas principais não sejam mais na pista de grama, era uma das pistas mais lindas do mundo. Juiz de Fora, Porto Alegre, né? Eu acho que é hoje em dia a principal a prova. A Hípica Paulista ainda faz provas na pista de grama, mas Porto Alegre tem uma das pistas mais lindas também, Buenos Aires, a do El Capricho, do Clube Hípico Alemão, Monte Rei, que agora está fazendo os concursos de novo, né? Muito embora sejam 3 estrelas, não é o que foi nos anos no final dos anos 90, mas são pistas maravilhosas. Então, o nosso esporte veio da pista de grama, é sempre uma experiência incrível, né? Eu acho que é a essência do nosso esporte ainda, né? Nosso esporte ainda respira Aachen, Calgary, Hickstead, La Baule, as provas em pista de grama são assim, cada vez que eu tenho a oportunidade de armar uma pista num lugar desse é uma experiência incrível, né? Obviamente, como eu falei, por exemplo, eu tenho a chance de armar, já tive a chance de armar 4 vezes o concurso de Olímpia, que é um indoor, mas com uma tradição muito grande também. Então, eu gosto dos dois. É importante a variação. Eu acho que cada um tem a sua vantagem, né? Cada um tem a sua vantagem principalmente a sua função aí no esporte. Show. Gui, você já respondeu um pedaço dessa pergunta quando você fala que você trabalha por escala e tal, mas eu acho uma pergunta curiosa que é como é que você lida com essa coisa da imparcialidade? Você sabe que cavalo X ou Y falta no composto ou sobra no composto, e quando você vai armar um campeonato, como é que você cuida para você não cair nesse lugar do... Bom, eu acho que isso, João, isso, aliás, foi uma coisa que eu acho que me ajudou muito no começo da carreira, porque apesar de eu tinha um conhecimento do esporte, nunca cheguei a saltar os grandes prêmios que eu armo, não tinha esse tipo de experiência, mas tinha montado aí por 8, 10 anos. Isso sempre ajuda, não tenho a menor dúvida, mas não é no meu ponto de vista, não é nenhuma garantia de que um cavaleiro que teve super resultados vai ser um bom armador, nem é uma coisa, um empecilho, digamos assim. Obviamente, você tem que ter um sentimento do esporte, você tem que conhecer o esporte.
Mas eu, quando comecei, eu não dava aula para ninguém, não saltava nada. Eu era veterinário de alguns cavalos, mas né, isso nunca fez parte meu trabalho, era completamente diferente. Então, eu era muito independente. Então, eu acho que isso também ajudou, né? Ajudou bastante o início da minha carreira, porque eu não tinha nenhum vínculo, né? Apesar de ter é muito difícil, apesar de eu ter um conhecimento do esporte, porque eu sempre, né, fui apaixonado, sempre, né, procurei estar muito atento a tudo, eu não tinha nenhum vínculo. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu tenho, hoje em dia, minha esposa é uma amazona canadense, saltou o Grande Prêmio, saltou na equipe do Canadá no Best Jump, ela tem uma equitação de altíssimo nível. Eu simplesmente só vou no manejo dela com meu filho passear. Eu realmente não me envolvo em nada. Ela fica brava porque ela nunca nunca armei. A única vez que eu armo o percurso, que eu desenho o percurso para ela, é se ela vai dar uma clínica em algum lugar. Aí eu faço um percursinho para ela usar na clínica dela. A Federação Internacional a imparcialidade, né? A federação, a FEI tem um cuidado muito grande com o conflito de interesse. Para mim, o meu trabalho, o meu trabalho é tirar o melhor conjunto em cada evento, né? Para mim, não importa quem é esse vencedor, né? Não importa quem ganhou a prova, tem que ganhar o melhor. Né? Não importa se é meu amigo, se não é meu amigo, se é o meu país ou se não é o meu país. Né? Não tem a menor dúvida. Todas as vezes que eu armei uma prova, eu quero que ganhe o melhor. Se ganhou o melhor que é meu país ou que é meu amigo, ótimo. Né? Mas se ganhou o melhor, eu fiz o meu trabalho direito. Então, isso eu acho que, para mim, sempre foi, né, uma coisa assim, sempre foi uma coisa muito natural, né? A gente não pode ter esse tipo de parcialidade, né? Não tem, para mim, eu não tenho a oportunidade de competir mais, mas acho que todo mundo que está envolvido no hipismo tem o mesmo amor, a mesma e procura ter a mesma ética. Então a gente não tem sentido nenhum, digamos assim, né? Uma prova com um vencedor que eu favoreci, para mim essa prova eu não sei nem como é isso, porque nunca aconteceu, mas não faz o menor sentido, né? Então eu não tenho, não é uma coisa assim que para mim não me realmente nem passa pela cabeça. Claro que dá, né? Você sabe o que um cavalo faz, o que outro cavalo faz, não tem a menor dúvida, mas tá ali, eu quero que ganhe o melhor mesmo. Muito bom. Gui, uma das perguntas que também tinham feito na outra rodada e eu tinha olhado por cima, qual que é o triplo mais difícil para você? Acho que o triplo mais difícil é vertical, oxer, a em um lance. Você põe uma vertical delicada na entrada e os dois oxers na sequência são em um lance, é o triplo mais complicado que existe, mais difícil que existe. Né? Lógico, tem maneiras e maneiras de você deixar um triplo difícil, mas esse eu acredito que é o que exige mais do cavalo, digamos que é o mais difícil e de uma maneira que não é muito... Você pode causar uma experiência ruim para um cavalo, que é uma coisa que a gente nunca quer que aconteça. Muito bom. Aí, particularmente no meu caso, você leva os fotógrafos em consideração, você pensa na ilha de fotógrafos, você pensa nisso, e se algum já te atrapalhou, já teve problema com o fotógrafo? Infelizmente, João, não tem... Assim, são tantas as variáveis que a gente tem que analisar que os eventos que falam você precisa ter uma área para um fotógrafo, eu obviamente procuro fazer eu vou atender esse pedido, mas não tem como a gente levar em consideração, sabe? É muita variável que a gente tem que analisar para armar um percurso. E realmente
o que a gente faz se houver um pedido, por exemplo, do comitê organizador, fala, olha, eu quero tal obstáculo saltando em direção a essa direção, perto do público. Isso a gente, desde que haja um pedido, a gente atende, porque volta naquilo que a gente falou da televisão, dos obstáculos de patrocínio, né? Mas uma coisa que sempre me intriga, eu vou devolver a pergunta para você, as teleobjetivas, elas têm uma potência tão grande, né? E, na minha opinião, humilde opinião, se você tiver uma área livre, né, que não tenha nada na frente, deve ser possível de se trabalhar da cerca, né, do lado de fora. E realmente já teve vários casos, assim, não vários, mas tem casos que realmente, às vezes, o fotógrafo nem atrapalhou, mas ele estava perto na hora errada, né? E aí criou algum problema. Às vezes atrapalha. Então, eu não lembro assim, exatamente alguma situação, né? Não lembro uma situação específica de que o fotógrafo tenha atrapalhado. Na grande maioria das vezes, um grande número dos profissionais que estão trabalhando já sabem como se posicionar, como não mexer e tudo. Mas, infelizmente, sendo bem honesto com você, não tem como a gente falar, não, olha aqui, eu vou armar meu percurso pensando onde o fotógrafo vai ficar. Eu tenho que ser honesto. Não, tá tudo certo. Quando você pergunta das teleobjetivas, sim, elas são super potentes, mas é isso. Eu acho que você imagina que o bom salto normalmente é na paralela, então Sim. a gente sempre tenta achar um lugar onde tem o maior número de paralelas visíveis. As ilhas, às vezes, é isso. Às vezes o cara arma uma ilha, e eu já tive em concurso que tinha ilha, e não tinha nada em volta. Você olha lá, tem 3 verticais, as 2 paralelas de costas, e aí, claro, mas não são todos os concursos que tem área livre na cerca. Também, tem razão. Mas vou dar só um exemplo, para a gente continuar falando de vocês. Spruce Meadows, na pista principal, não existe teleobjetivo para aquela pista. Porque é muito grande. Há quem é outro concurso que eu sei que é... O único jeito de você fotografar, aí eles montam a ilha esqueci o nome daquele degrau que tem no meio da pista. Na banqueta. Na banqueta, que aí te dá um pouco mais de mobilidade. Tá. Mas existe sim uma dificuldade, e a gente fala isso porque às vezes a gente entra. Não, sem dúvida. O Luiz Ruas fotografou no PAN, e aí ele ligou pra gente no grupo de fotógrafos e falou, eu tô amando o Guilherme, olha só, 6 paralelas viradas. Mas ele estava de dentro? Não, ele estava de fora da pista. Não, estava na cerca. Tá. Mas enfim, é só uma curiosidade. Não. Mas também não tem vários já, a gente trabalha, é um circo, né? Então o circo vai mudando, assim, então os fotógrafos muitas vezes são conhecidos, são amigos e, não dá, lógico, a gente não vai mudar um obstáculo, mas será que dá para mexer aquela planta um pouquinho? Ou será que pedir para o pistinha sair dali? Isso aí acontece e a gente procura acomodar como dá. As plantas a gente tenta bastante, viu? Não, o Triplo já respondeu. A Ju Almeida, que é super sua fã, inclusive, me mandou. Você acha que é importante? Você já respondeu isso? É importante um bom armador ter sido um bom cavaleiro? Eu acho que só ajuda. Não tem a menor dúvida, né? Eu queria ter tido uma experiência muito maior como cavaleiro do que eu tive. Eu não tenho a menor dúvida de que só ajuda, né? Mas eu posso falar que eu sou uma prova de que não é um pré-requisito, né? Minha experiência parou há 30 anos atrás, eu tinha saltado prova de 1,30 m, uma ou outra de 1,40 m. Então, não acho que seja um fator limitante, né? Eu estou aí, acho que para mostrar. Agora, obviamente, se a gente já saltou muito mais, eu não tenho a menor dúvida que ajuda. Agora, por outro lado, quando eu fui armar aquela primeira prova na Hípica Paulista, eu só tive um cavalo na minha vida. Ele tinha um lance muito pequenininho. Então, para mim, linha de 3 lances, que na época era 15 metros, né, não existia. Hoje em dia, não, 15 metros é longo, né? 1,20 m, 15 metros é super longo.
Eu tinha horror à linha de 3 lances. Então, o conceito foi certo. Eu pus uma paralela, 3 lances e um duplo de vertical. A paralela, na época, a Época Paulista tinha aquelas 2 árvores perto da sede ali, com um murinho ali, você botava uma paralelinha ali em cima. O conceito estava correto, uma largura depois um duplo de vertical. Mas a distância não era melhor, tudo, então a gente acabou mudando um pouco ali. O Mula, na época, interagiu, né, e tudo, a gente adequou. Mas era uma coisa que estava na minha cabeça. Então, realmente, a experiência pode ser boa, pode ser ruim, mas para Juliana Almeida, não tem a menor dúvida que quanto mais, melhor, mas não é um fator limitante. Existe uma ciência, você acabou de falar aí um fato curioso, que assim, a teoria estava certa, uma largura seguida de um duplo de vertical. Existe essa ciência ou para você hoje é muito mais feeling? Não é uma ciência exata, né? Por quê? Porque principalmente em relação às distâncias. Por quê? Porque quando eu faço um seminário, um curso, eu costumo listar 6 ou 7 fatores que influenciam, eu chamo de o comportamento da distância, né? 11 metros pode ser curto ou pode ser longo, né? Dependendo se você sabe bem, de vertical para óxido para vertical, o tipo de obstáculos que é, se está na subida, se está na descida, a maneira como o obstáculo foi construído, se você usou um obstáculo na entrada que vai segurar o cavalo, ou seja, o número que você está usando ali é uma referência que você tem, né? Você, como armador de percurso, tem que analisar tudo que está em volta, assim como o cavaleiro, quando vai reconhecer o percurso, ele tem que analisar tudo isso também. Estou indo para o paddock, estou contra o paddock, está na subida, está na descida, meu cavalo vai olhar esse painel. Então, não existe por isso que não existe uma tabela de distância que você vai usar e vai estar correto, né? Não existe. Você tem que usar essas referências junto com o seu feeling, com a sua experiência. Show de bola. Você dá curso ainda, Gui? Você tem plano de dar curso no Brasil? Faço. Agora, em janeiro, nós fizemos um curso aqui, eu e Leopoldo Palácio, aqui em Wellington, de reciclagem da FEI. Né? Não, faz parte do nosso trabalho também para devolver um pouco para o esporte, né? João, eu tive uma sorte muito grande, que eu trabalhei com meus mentores, meus colegas hoje em dia, eu aprendi desde cedo a repartir o conhecimento, né? Porque eles todos repartiram comigo. Então, eu faço isso sem o menor problema, e acho que é parte da gente, é parte do nosso trabalho, passar o conhecimento. E tem plano de vir dar curso no Brasil, não? Não tem nada programado. A gente podia pensar num curso online, né, Gui? Não sei, vamos ver. Pode ser. Vai que a quarentena continua. Vamos. Quem sabe? Não tenha dúvida. Minha filha está há 2 meses, né, tendo aula online. Não, eu acho que pode ser, quem sabe. Boa ideia. Tem umas 2, 3 pessoas perguntando sobre derby. Se você armou derby, se você gosta e o que você acha desse declínio do derby. Assim, eu acho tudo que remete à tradição do nosso esporte, eu acho importantíssimo e eu gosto muito, né? Nosso esporte está ficando cada vez mais específico, os cavalos estão ficando cada vez mais específicos, a oferta de competições está muito grande, nós temos sem número, tem, sei lá, 70, 80 concursos 5 estrelas no ano. Então, a oferta de competições está muito grande. O derby é uma prova muito específica, é uma prova que você precisa de um cavalo especial para saltar, um cavalo com muito caráter, com muita coragem, muita resistência. Então, não são todos os cavaleiros que têm cavalo para fazer isso, e ao mesmo tempo
Não é como antigamente, que você tinha o derby e naquele final de semana não tinha outra prova, então você saltava o derby. Hoje em dia tem uns 100 números de prova que você não precisa saltar com o seu cavalo a banqueta, o Pulverman. Não estou dizendo que eu estou de acordo com isso, é o que eu acho como eu acho que acontece. Né? Então, a derby é interessantíssimo, é muito atrativo para o público. Eu tive a oportunidade de, na época paulista, junto com o Renatinho Junqueira e com a gente fez o derby da época paulista em 2001, 2002. O derby foi feito e é uma homenagem ao alfinete, né? Chama Derby José Roberto Reynoso Fernandes, onde a gente desenhou todos os obstáculos com as características de derby. A gente fez a banqueta, fez o Pulverman, e foi realizado 2, 3, 4 anos. Infelizmente, né? Como você falou, foi perdendo a popularidade, foi perdendo o número de participantes. Eu acho super tradicional, super bacana, mas é cada vez menos, né? Em Calgary, que tinha dois derbys importantes, também está se diminuindo o número de participantes. Eu acho que são muito poucos, né, que persistem aí, o que é uma pena, é uma perda muito grande para o esporte. Tá, massa. Boa. Deixa eu ver aqui, vamos lá, outra. Armar Derby. O Cainho está fazendo uma pergunta que talvez você entenda melhor do que eu. O delegado técnico pode obrigar a mudar alguma coisa no percurso? E no Rio ele seguiu tudo que tinha feito antes ou teve alguma mudança? Cainho. Essa questão da mudança você já falou. O delegado técnico é a mesma questão da televisão, imagina. Não, o delegado técnico nos concursos da FEI tem a autoridade para mudar. O delegado técnico é quem dá a última palavra em relação ele aprova os percursos, né? E tem a autoridade, digamos assim, para mudar, né? A grande maioria das vezes, o trabalho é feito em conjunto, né? Eu sempre trabalhei com delegados técnicos que eu tinha muita afinidade, né? As 2 vezes que eu fiz a Copa do Mundo e o Pan-Americano 2007 foi o Palácios, que a gente sempre trabalhou muito bem. Na Olimpíada eu trabalhei muito bem com o Santiago, e as mudanças que foram feitas, as alterações que foram feitas foram de comum acordo, né? A pergunta do Cainho, a gente procurou fazer a final mais difícil do que a gente tinha planejado inicialmente, porque a gente viu que os cavalos estavam saltando cada vez melhor, né? Então, mas o delegado técnico tem essa autoridade e tem que exercê-la principalmente, né? Quando eu trabalho como delegado técnico, eu tenho eu tenho que trabalhar eu tenho que respeitar o trabalho do armador de percurso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que garantir que o percurso seja adequado para a prova e que seja seguro, né? Pode ser até uma coisa que eu não goste, que eu não faça, mas se está adequado para a prova e se está seguro, eu não vou mudar e eu não vou fazer mudar, porque é uma questão de respeito ao trabalho do meu colega, né? Se eles quisessem o jeito que eu armo, eles tinham me chamado, não tinham chamado o outro. Mas o armador o delegado técnico tem essa autoridade. Boa. A pergunta da Eric Sportiello é se você está trabalhando para desenhar o Mundial, se você tem esse sonho. Érica, com certeza. Assim, eu não estou trabalhando para armar um Mundial, né? Mesmo porque eu nem sei. O próximo acho que é na Noruega e não sei onde é que vão ser os seguintes, eu não sei. Mas, obviamente, que seria muito legal, né? Se eu tiver a oportunidade, eu continuo tendo a oportunidade de armar os concursos que eu
continuo armando, que é do mais alto nível, eu acho que eu continuo me preparando para se chegar essa oportunidade de estar ao nível de armar. Não tenha dúvida, seria interessante, né? Não estou trabalhando, como eu falei, porque eu nem sei onde é que é, e realmente eu estou bem satisfeito com o que já aconteceu até agora. Gui, isso eu não sabia. A Cristiane Chaves está falando aqui. Gui, você concorda com a regra de um armador só poder armar uma Olimpíada na vida? Eu concordo, porque eu vou dizer que é suficiente, entendeu? É uma experiência incrível, é uma responsabilidade gigante. Eu estou muito, muito feliz com o desenvolvimento da que eu tive a chance de armar. Eu acho que essa regra caiu. Eu tenho a impressão que essa regra caiu. Tá? Isso foi uma regra por um período. Me parece que ela não é mais uma regra. Tá? Me parece que não é mais uma regra assim, escrita como existiu durante um período. Eu preciso me certificar. Como eu não tenho interesse, assim, eu realmente não estou atualizado. Né? Tá bom, show. Respondido, Cris. Bom, 2 perguntas para a gente fechar, então. Uma delas é isso, eu queria que você contasse, sei que você já contou em vários bloquinhos, mas contasse um pouquinho da experiência da Rio 2016 para você. Bom, é clichê, mas obviamente que a Olimpíada é o ponto mais alto de um oficial de concurso, eu acho também, como é para um cavaleiro. Né? Eu tive a chance na minha carreira, não é que eu nunca busquei um trabalho, mas eu nunca batalhei, assim, no sentido da palavra, ou como a Érica falou, eu vou trabalhar para fazer um evento, as coisas foram acontecendo mais ou menos naturalmente. Eu trabalhava como um louco, sou ainda um apaixonado, onde tinha oportunidade de aprender, eu ia, e me dediquei integralmente à armação de percurso, e eu fui tendo as oportunidades e fui agarrando essas oportunidades e sempre cercado de uma equipe, né, várias equipes aí, mas de uma equipe muito... sempre tive a oportunidade de conseguir juntar equipes boas para poder fazer esses trabalhos, mas as coisas foram acontecendo, né? A primeira vez que me chamaram para a Copa do Mundo foi uma surpresa assim, sem tamanho. Eu nunca imaginei que um brasileiro ia armar uma final de Copa do Mundo, ainda mais fora do Brasil, né? Mas aí você faz uma vez, fui convidado para fazer a segunda, e aí você fala, pô, mas a primeira funcionou, será que eu vou fazer a segunda, né? Vou me arriscar. Fiz o Pan-Americano, foi uma experiência incrível, uma equipe maravilhosa que a gente teve aí, né? E aí o Brasil ganhou a Olimpíada, né? Eu já tinha ido, acho que foi em 2009 que o Brasil foi recebeu a Olimpíada. Eu já tinha ido a Atlanta, a Sydney e a Atenas, não tinha ido a Hong Kong, a Beijing. E aí o Brasil ganhou a Olimpíada. Aí eu falei, opa, em casa, né? Essa aí agora eu quero, né? Eu quero fazer. Eu acho que eu tenho condição, né? Eu já fiz eventos preparatórios para isso, como Pan-Americano, Copa do Mundo, e está em casa e está na hora da gente mostrar que o Brasil, não só com os cavaleiros, mas com os oficiais também tem a capacidade de fazer. E fui trabalhando para isso, no sentido de me manter atualizado, de me manter fazendo os principais concursos, não de fazendo vários concursos de primeiro nível. E o processo seletivo foi muito estressante, porque a FEI indica uma lista, uma short list, uma lista de 3 ou 4 tríplice ou até 4 nomes.
Eu tinha sido indicado pela FEI no shortlist para a Olimpíada de Londres, em 2012, mas o meu amigo, meu colega, o Bob Ellis, inglês, com toda a capacidade de fazer, eu participei do processo seletivo, mas de uma maneira que eu sabia que eu não ia ser selecionado, né? Porque, na minha opinião, se o país tem um armador de pista capacitado para fazer um evento desse, ele deve fazer o evento, né? Mas, ao mesmo tempo, eu Olímpicos, Campeonato Mundial, Jogos Pan-Americanos, se o país tem um armador com experiência, eu acho que ele deve fazer. Então, para Londres, eu fiquei muito satisfeito que o Bob foi escolhido e fui trabalhar na equipe dele em Londres também para me preparar. Ele, por mais que ele seja patriota e brasileiro, ele é uma empresa e ele tem que olhar a melhor proposta, né? Não foi um processo estressante para ser escolhido, mas, por sorte, eu tive muito apoio da CBH, de pessoas dentro do comitê, eu consegui ser o escolhido. E aí a gente passa para o outro desafio, que é preparar as Olimpíadas no Brasil. A gente tem a oportunidade de fazer, nesses eventos, de desenhar os obstáculos, contando a cultura do país, que é uma oportunidade maravilhosa, né? Nós tivemos algumas dificuldades com a preparação dos obstáculos, muito porque no Brasil tudo é feito na última hora. Então, eu fui indicado em outubro de 2014, então eu não tinha nem 2 anos para fazer o projeto dos obstáculos, a aprovação pelo departamento de Look of the Games, que é uma coisa complicadíssima, ser feito a licitação para construir os obstáculos e construir os obstáculos. Então, nós tivemos problemas que de novo, a minha equipe de armadores, né? Eu, quando fui para Atlanta, fiz parte de uma equipe de 30 pessoas e nos 2 eventos que eu fiz, o Pan do Rio, os 3 eventos que eu fiz, assim, jogos, o Pan do Rio, a Olimpíada e o Pan de Lima, eu procurei ter o maior número possível de armadores e de colegas trabalhando, né? Porque eu achei que é uma oportunidade muito grande. Então, no Rio, eu tinha uma equipe, na minha equipe, um grupo fantástico, a organização foi muito bacana, o Coronel Gervásio no Field of Play, nós éramos todos, né, amigos, a Érica era gerente, a Tatiana, enfim, um número de pessoas que a gente já trabalhava, né, junto, estava lá fazendo a Olimpíada. Então, no final, a gente conseguiu, eu acho, que mostrar para o mundo inteiro que a qualidade do Brasil para organizar um evento. Eu acho que a Olimpíada foi sensacional, o piso estava ótimo, os obstáculos estavam, né, muito bacana, refletindo o nosso país, a decoração, a equipe, né, da Martinha, com a Flora, com a Érica, fizeram um trabalho sensacional. E a qualidade dos cavalos foi uma coisa incrível, né? Então, foi realmente foi uma experiência incrível e que realmente a gente só teve esse resultado porque era uma equipe maravilhosa trabalhando aí comigo. Show de bola. Legal. Eu não sabia que vocês que desenhavam os obstáculos também. Sim. Muito legal. Gui, antes de eu fazer aí a última pergunta e passar a palavra para você, eu queria fazer os meus agradecimentos de sempre. Queria agradecer, claro, você por ter topado. Obrigado a você. Essa investida minha. Agradecer a Lucky You, que é a marca que está me ajudando e me dando todo o apoio. E agradecer a Malu Curi, que é a pessoa que está organizando essa parte de subir para o YouTube, baixar o vídeo. Né, tá com um canal do Hipismo que tá, sei lá, com quantas lives já tá lá no YouTube, é bem legal para quem quer assistir um conteúdo novo. E a última pergunta, antes de passar a palavra aí para você
fazer os seus argumentos finais. Qual é a sua dica para alguém que quer seguir os seus passos? Bom, eu acho quem a oportunidade que a gente tem como armador de pista é realmente única, né? O hipismo tem, o salto tem essa coisa que cada vez é um percurso diferente e tem que ter uma pessoa para criar esse percurso. Então, a sensação e a realização de você criar um percurso e ver os cavalos saltando bem, e ver o público interagindo e ter um bom resultado, é uma maneira de você participar do esporte muito intensamente. Então, realmente, muito, essa parte é muito válida, é muito gratificante, né? É muito sacrificado, porque eu agora tenho o privilégio de morar aqui em Wellington, onde eu posso trabalhar um terço, pelo menos, das minhas semanas de trabalho, eu posso trabalhar de casa, né? É uma coisa muito sacrificada, você ter que estar cada hora num lugar. É muito excitante, é muito bacana, é legal, mas ela tem um preço muito alto na sua vida pessoal. É muito difícil conseguir equilibrar tudo isso, né? Então, agora, vale a pena porque realmente você está participando. A gente que está aqui no meio do hipismo é todo mundo apaixonado, é todo mundo viciado, né? Não tem jeito mesmo, nós estamos... dia sim, dia não, a gente está respirando aqui cavalo e prova e evento. E então é uma maneira muito bacana de você participar nisso. O conselho que eu dou é aproveite ao máximo todas as chances que você tiver de trabalhar com outras pessoas para aprender. Para você, de novo, para mim, foi uma coisa... Eu trabalhei com sem número de armadores e você pega uma coisinha de uma coisinha de outra. Não se acomodar, porque às vezes os primeiros eventos que você vai, você aprende um montão de coisa, mas depois... Se você vai num evento e você aprende uma coisa, você passou 5 dias no campeonato, mas você aprendeu uma coisa, aquela coisa vai te servir lá na frente. Então, a dedicação para isso aí, ter muita paciência, ter muita humildade para escutar a opinião dos cavaleiros. Aí entra bastante sua experiência como cavaleiro ou no esporte, para você saber filtrar a opinião que realmente é válida, daquela que pode ser relacionada a um cavalo que está saltando, ou um aluno. Muito importante isso aí. Começar sempre do mais simples, né? Simplicidade em tudo na vida é muito importante. Na armação de pista não é diferente. A Pamela Carruthers, que foi uma das principais mentoras da armação de pista, que era responsável pelo concurso de Rickstead e depois implantou isso para os medals, desde o início era a mentora lá também. Ela falava: don't try to be too clever, né? Não tente ser tão inteligente, né? Então, para quem está começando, o básico é bom. É melhor ter 20 zeros do que ter 2 quando você está começando. Não tenha, né? E trabalhar o máximo que você puder aí. Show de bola, Gui. Espetacular. Muito obrigado. O Obrigado a Anderson está você. falando aí que o Anderson assistiu ela toda. Você está na lista, viu? Já vai fazendo as Opa. anotações do que você quer falar aí. Muito bem. Aí eu vou fazer pergunta para ele. Mais dia, menos dia eu ligo para ele. Gui, brigadão aí pelo tempo. Obrigado você, parabéns aí pelo trabalho. Eu tenho um filho de 4 anos, não dá para ficar assistindo tanta live assim como eu gostaria, né? Porque a gente está aqui na quarentena, sem escola, sem nada, mas os temas são muito interessantes, as pessoas que você está levando aí também muito interessantes, e depois com o tempo eu vou assistindo lá no canal de... Parabéns aí, obrigado pelo convite. Obrigadão, gente. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Amanhã, 3 da tarde, Rob Aarons vai estar aqui com a gente. Valeu, gente.
Obrigado. Bom, obrigado a todo mundo. Depois tem que mandar mensagem para o Gui cobrando ele, então, desse curso online. Quem gostou, vai lá e manda uma mensagem para ele, fala sobre isso. Achei uma ideia boa, quero fazer. Obrigadão a todo mundo aí que ficou comigo esse tempão. Hoje foi dobradinha, então, né, todo mundo cansado. Então, boa noite para todo mundo. Amanhã, 3 da tarde, um papo aqui é com o Rob Aarons. E aí, no domingo, 3 da tarde de novo, a gente fala com o Neco. Um abraço, boa noite.